Existem pessoas que não nasceram em palácios e nem herdaram grandes títulos, mas que, com o coração totalmente entregue a Deus, incendiaram o mundo com o seu amor. Hoje, vamos conhecer a história de um homem comum que teve um encontro extraordinário com Deus. Esta é a história de John Wesley, um grande avivalista que, com uma fé inabalável, transformou gerações. Vale lembrar que a pronúncia dos nomes e lugares pode não estar 100% correta, mas o que realmente importa é a história da vida deste homem, que foi tocado profundamente pelo poder de Deus. Ao ouvir sobre sua trajetória, permita que o seu coração seja impactado pela mesma graça que transformou a vida dele e que também pode transformar a sua. Que esta história desperte em você a chama do avivamento, para que você seja um avivalista da sua geração. Coloco-me completamente em tuas mãos. Coloca-me para fazer o que quiseres. Coloca-me com quem desejas. Coloca-me para fazer. Coloca-me para sofrer. Permita-me ser empregado por ti, ou colocado de lado por ti, exaltado para ti, ou jogado debaixo de pés para ti. Permita-me ser completo. Permita-me ser vazio. Permita-me ter todas as coisas. Permita-me não ter nada. Eu livremente e de todo o coração renuncio tudo para o teu prazer e para a sua disposição. Assim orava John Wesley, um homem transformado pelo amor de Deus, um homem que decidiu: não viverei mais pela religião, mas pelo fogo da presença de Deus. John Wesley era o 15º de 19 filhos, dos quais apenas 10 viveram até a idade adulta. Ele nasceu no dia 17 de junho de 1703, em uma família anglicana, em Epworth, na Inglaterra. Em 1709, aos 6 anos de idade, Wesley foi milagrosamente salvo de um incêndio em uma casa. Quando era adolescente, foi marcado por Deus quando encontrou um carregador de bagagens transbordando de alegria. Isso fez com que Wesley repensasse seu próprio cristianismo. Ele começou a jejuar, orar e a se disciplinar para encontrar mais de Deus. Em 1720, ele se mudou para Oxford. Em 1725, foi ordenado a diácono na igreja anglicana, na igreja Christ Church. Um ano depois, tornou-se membro da Lincoln College, em Oxford. Durante esse período, Wesley foi significantemente influenciado por A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, Vivendo em Santidade e a Morte, de Jeremiah Taylor, Chamado a uma Vida Devota e Santa e Perfeição Cristã, de William Law. Em 1728, Wesley foi ordenado pastor. Então, em 1729, entrou no Clube Santo, que era um grupo que se encontrava frequentemente para observar disciplinas diárias e amar os menos favorecidos. George Whitefield e o irmão de John, Charles, foram fundamentais para a formação desse grupo. Os estudantes de Oxford chamavam-lhes de metodistas, por causa de suas disciplinas espirituais estritas. A influência moraviana, a fé no meio da tempestade. Pouco tempo depois da morte de seu pai, John, Charlie e os 2 outros membros do Clube Santo viajaram de navio para o estado da Geórgia com o objetivo de evangelizar os americanos nativos. Durante a viagem para a América do Norte, no período de outubro de 1735 e fevereiro de 1736, eles enfrentaram fortes tempestades.
John e seus amigos britânicos tiveram medo de morrer e tinham dúvida se estavam salvos, caso aquilo acontecesse. Suas atitudes contrastavam com o positivismo dos morávios alemães, que também estavam a bordo e que louvavam e faziam cultos no meio das tempestades. Relembrando aquele perigoso domingo, 25 de fevereiro, Wesley escreveu em seu diário o seguinte: Ao meio-dia, nossa terceira tempestade havia começado. Às 4, estava mais violenta do que antes. Às 7, fui para onde estavam os alemães. Eu havia observado há muito tempo a grande seriedade do comportamento deles, da humildade deles. Eles haviam dado uma prova contínua. No meio do salmo do início do culto deles, uma grande onda quebrou-se sobre o barco, partiu a vela principal em pedaços, cobriu o barco e se derramou pelo convés como se o oceano profundo já tivesse nos engolido. Uma gritaria terrível começou entre os ingleses. Os alemães calmamente continuaram a cantar. Eu perguntei a um deles certo tempo depois: Vocês não estavam com medo? Ao que ele respondeu: Graças a Deus, não. Eu perguntei: E suas esposas e filhos também não estavam com medo? Ele respondeu tranquilamente: Não. Nossas mulheres e nossos filhos não têm medo de morrer. Wesley estava surpreso com a resposta e com a firme fé que tiveram no meio da tempestade. Felizmente, todos chegaram a salvo à Geórgia. Enquanto ele inicialmente queria fazer o trabalho evangelístico entre os nativos americanos, foi ordenado a ministro em Savannah. Enquanto lá estava, cortejou Sophia Hopkins, uma mulher que havia ido para os Estados Unidos no mesmo navio que ele. Entretanto, ouviu o conselho de um líder morávio que confiava e decidiu parar de cortejá-la. Quando ela decidiu se casar com outra pessoa, ele se recusou a celebrar a comunhão dos dois. Isso o envolveu em um processo judicial que acabou desqualificando-o do serviço ministerial. Em 22 de dezembro de 1737, Wesley voltou para a Inglaterra marcado pelo tempo que havia passado na América do Norte, lutando significantemente com sua baixa autoestima. Um amigo significante nasceu. Na mesma semana que havia retornado para Londres, em 7 de fevereiro de 1738, ele conheceu um moraviano de 25 anos de idade chamado Peter Bowler, que havia acabado de ser ordenado pelo líder moraviano Nikolaus von Zinzendorf. Wesley começou a dialogar frequentemente com ele sobre assuntos teológicos. Em 5 de março de 1738, Bowler encorajou Wesley a pregar sobre a fé, independentemente das suas lutas com ela. Veio à minha mente imediatamente: pare com isso de pregar. Como você pode pregar para outras pessoas se você próprio não tem fé? Perguntei a Bowler se eu deveria abandonar aquilo ou não. Ele respondeu: de forma nenhuma. Eu perguntei: mas a respeito do que posso pregar? Ele respondeu: pregue sobre a fé até possuí-la. E então, porque você a possui, você pregará fé. Em uma segunda-feira, dia 6, comecei a pregar essa nova doutrina. Embora minha alma começasse a querer voltar ao trabalho, a primeira pessoa a qual ofereci salvação somente pela fé era um prisioneiro sob sentença de morte. Várias coisas aconteceram durante esse tempo e fizeram com que Wesley tivesse algumas reflexões profundas. Seu irmão Samuel morreu uma semana após ele ter conhecido Bowler. E então, nos dias 14 e 20 de maio, Wesley escreveu 2 cartas bem diretas para um mentor, William Law, que havia influenciado seu raciocínio por 12 anos até aquele ponto. Ele desafiou suas visões e questionou o motivo de nunca ter sido ensinado antes a respeito da fé que salva.
O antigo ensinamento trouxe tormento debaixo da lei, enquanto a nova revelação de Boiler o fez ter uma segurança total na fé somente em Cristo. Em vez de ter que trabalhar para ser salvo e viver em suspense para saber se havia sido salvo, a certeza imediata da conversão de uma pessoa era possível. Durante esse mesmo período, Charles adoeceu e Peter Boiler o visitou. Charles se tornou convicto dessa nova fé e foi o primeiro do Clube Santo a experimentar a certeza da salvação. Ele também foi curado naquele mesmo dia, domingo, 21 de maio de 1738. Um coração estranhamente aquecido, 24 de maio de 1738. Depois de ter sua compreensão teológica balançada e seu irmão ter recebido a certeza da salvação, o coração de Wesley foi completamente aberto. Mais cedo, naquela semana, Wesley disse que tinha um lamento contínuo e pesar em seu coração. Então, por volta de 5 da manhã da quarta-feira, dia 24 de maio de 1738, ele abriu sua Bíblia em 2 Pedro 1,4. E lhe chamou a atenção o fato de que ele podia se tornar participante da natureza divina. Ele também foi impactado por Marcos 12:34 e percebeu que não estava longe do reino de Deus. Mais tarde, naquele mesmo dia, Wesley foi convidado para ir à igreja St. Paul, em Londres, onde o coro era: "Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Senhor, ouça a minha voz." Depois de lutar com a potencial mudança de paradigmas em sua teologia, por semanas antes daquele evento, Wesley hesitantemente foi a outro culto naquela noite. É interessante perceber a oposição que havia em seu coração naquele encontro. Ao anoitecer, fui contra minha vontade para um encontro na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos. Cerca de 15 minutos depois das 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que de fato eu confiava em Cristo e somente em Cristo para ser salvo. E uma certeza foi dada a mim, de que Ele havia levado embora todos os meus pecados e me salvado da lei, do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças, porque aqueles que haviam, de uma maneira mais especial, me perseguido e me usado. Então, testemunhei abertamente para todos naquele lugar o que havia sentido em meu coração pela primeira vez. Entretanto, imediatamente depois desse encontro de amor, Wesley foi bombardeado com dúvidas e ataques espirituais. O inimigo rapidamente tentou descontar e roubar o que Deus havia feito nele. Wesley contou: "Depois que voltei para casa, eu estava sendo muito mais importunado por tentações, mas então clamei e fugi. Eles voltaram novamente e novamente, e eu então erguia os meus olhos a ele, me enviava ajuda do seu lugar santo. E então encontrei a diferença entre isso e aquilo que consistia o meu antigo estado. Eu estava vencendo, e ainda assim, lutando com toda a minha força debaixo da lei e também debaixo da graça. Até então eu era algumas vezes, se não frequentemente, conquistado, mas agora eu era sempre um conquistador." Se Wesley tivesse se juntado às mentiras e descartado as experiências como sentimentalismo, ele talvez tivesse perdido mais que Deus tinha para ele. Efeitos imediatos da experiência de Aldersgate. Depois que seu coração foi estranhamente aquecido, Wesley já não mais se sentia conquistado, como costumeiramente se sentia antes. Agora, ele sempre era um conquistador.
ele percebeu que a salvação vinha por meio da fé somente em Cristo e que a graça de Deus era disponível gratuitamente a todos. Isso era contrário às crenças calvinistas prevalentes naquela época. Ele também orou por seus inimigos e testemunhava abertamente a respeito do que Deus havia feito por ele. Ele superou o medo, a dúvida e a tentação. No dia 25 de maio de 1738, Wesley estava em estado de graça com o seu Salvador. No momento em que eu acordei, Jesus, Mestre, estava em meu coração e em minha boca. Descobri toda a minha força em manter os meus olhos fixos nele, e minha alma aguardando por ele continuamente. Ainda assim, o inimigo me injetava medo. Se de fato acreditas, por que não há uma mudança mais sensível? Eu respondi, embora não eu. Isso já não sei, porém sei disto. Agora tenho paz com Deus. Não pequei hoje e Jesus, meu mestre, me proibiu de pensar a respeito do dia de amanhã. O grande avivamento é lançado. Pouco tempo após esse encontro, Wesley passou os próximos 3 meses aprendendo com os morávios em Herrnhut, na Alemanha, antes de voltar para a Inglaterra, próximo do final do ano. Depois de uma noite de oração e louvor com sua congregação na véspera de Ano Novo, algo similar ao Pentecostes os atingiu nas primeiras horas da manhã. Wesley relatou: segunda-feira, 1º de janeiro de 1739. Estávamos presentes em nossa ceia de amor, com cerca de 60 irmãos, perto das 3 horas da manhã. Enquanto estávamos continuamente em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, de tal forma que muitos choraram de tamanha alegria e muitos caíram ao chão. Assim que recuperamos um pouco daquela admiração e contemplação da presença da Sua Majestade, clamamos em uma só voz: louvamos a Ti, ó Deus, reconhecemos que és o Senhor. A partir dessa comunidade dos santos, escolhemos buscar a Deus em união no dia de Ano Novo. O grande avivamento foi lançado. Poucos meses depois, em março de 1739, com o encorajamento de Whitefield, Wesley começou a pregar a céus abertos. Em vez de falar sobre a salvação por boas obras e viver em justiça, ele começou a pregar sobre a salvação por meio da fé em Cristo. Deus começou a mover-se sobre as pessoas com convicção profunda. Foi quando Wesley saiu da sua zona de conforto que ele ativou a unção que havia sido depositada na sua vida para um sucesso ainda maior. Wesley continuou a pregar em igrejas quando era convidado, mas também pregava em campos, sítios e saguões quando as igrejas não recebiam. Ele, eventualmente, desligou-se dos morávios a fim de fundar suas classes metodistas próprias. Em 12 de maio de 1739, uma pedra foi colocada em Bristol para a primeira casa de encontro metodista. Wesley também começou a aprovar e liberar pessoas locais, que não haviam sido ordenadas pela Igreja Anglicana para pregar. Era pouco tradicional para aquele período, mas foi um fator-chave para a rápida propagação do metodismo. Novas manifestações do Espírito Santo. Wesley começou a ver manifestações do Espírito Santo que ele não estava acostumado a ver antes. No verão de 1739, Wesley e Whitefield conversaram a respeito do assunto. Tive a oportunidade de conversar com Whitefield a respeito dos sinais que quase sempre acompanham o intervir do trabalho de Deus. Descobri que suas objeções eram majoritariamente baseadas em grossas deturpações do assunto em si. Mas no outro dia, ele teve a oportunidade de se informar melhor, pois assim que havia começado, durante a ministração do sermão, a convidar todos os pecadores e acreditarem em Cristo,
4 já haviam caído perto dele, quase que no mesmo instante. Um deles estava deitado sem nenhum sentido ou movimento. Um segundo tremia fortemente. O terceiro tinha fortes convulsões em todo o seu corpo, mas não fazia nenhum barulho, a não ser rugidos. O quarto, com convulsões iguais, clamava a Deus, com forte pranto e choro. Desde então, considero que todos devemos desejar que Deus realize seu próprio trabalho da forma que lhe convier. É difícil compreender como algo tão impossível de ser entendido pode trazer pessoas para Cristo. O que pensamos que ofenderá, atrai. É o mistério desse maravilhoso Evangelho. Deus revelar-se como deseja, e então esperar que a humanidade se ajuste. Tal é o privilégio do convite de ser discípulo de Jesus. Encontros misteriosos com o fruto eterno. Além de ver pessoas com manifestações físicas incomuns, Wesley também via pessoas que haviam sido tomadas pelo Espírito ou levadas a transes extraordinários. Em 12 de junho de 1742, quando Wesley pregava acerca da justiça da lei e da justiça da fé, ele conta que enquanto pregava, várias pessoas caíram como mortas. E entre o resto, tal clamor foi ouvido de pecadores suplicando pela justiça da fé, que sua voz quase foi afogada pelos demais. Porém, muitos desses depois levantavam suas cabeças com alegria e saíam em ações de graças, estando afirmados que agora possuíam o desejo de suas almas, o perdão de seus pecados. Os sinais continuaram a acontecer. Anos depois, ele entrevistou pessoas que haviam caído em transes para aprender mais do que estava acontecendo. Conversei muito com Ann Thorne e outros 2 que estiveram em transe várias vezes. O que eles concordaram era que, primeiro, quando se ausentavam, como eles diziam, era no momento em que estavam cheios do amor de Deus. Segundo, que vinha sobre eles em um momento, sem nenhum aviso prévio, e os deixava sem sentidos e sem força. Terceiro, havia algumas exceções, mas no geral, a partir daquele momento, eles estavam em outro mundo, sem saber nada do que estava sendo feito ou falado por tudo aquilo que estava ao redor deles. Cerca de 5 horas da tarde, pude ouvi-los cantando hinos. Logo depois, Sr. B veio até mim e disse que Alice Miller, de 15 anos de idade, havia entrado em transe. Eu desci imediatamente e a vi, sentada em um banco se apoiando contra a parede, com os olhos abertos e fixos em algo acima dela. Fiz um movimento como se fosse atingi-los e eles continuaram imóveis. A face dela mostrava uma indescritível mistura de reverência e amor, com lágrimas silenciosas caindo sobre as bochechas. Os lábios dela estavam levemente abertos e algumas vezes moviam-se, mas não o suficiente para fazer qualquer som. Não sei se jamais vi um rosto humano parecer tão belo. Algumas vezes estava coberto com um sorriso, como de alegria, em uma mistura de amor e reverência. Mas as lágrimas ainda caíam, mesmo que não tão rapidamente. Outra vez, em 29 de maio de 1782, Wesley ajudou um amigo em um culto e experimentou um sinal incomum de um som baixo, suave e solene. Eu preguei para ele de manhã e de tarde e servimos a Santa Ceia para cerca de 130 pessoas. Enquanto estávamos servindo, ouvi um som baixo, suave e solene, como de uma harpa. Continuou por 5 ou 6 minutos e afetou a muitos de forma que eles não conseguiam impedir as lágrimas. Depois, gradualmente silenciou-se.
É estranho que nenhum outro organista que eu conheça consiga pensar nisso. No início da noite, eu preguei em nosso próprio quarto. Lá estava a harmonia que a arte não conseguiria imitar. Proteção milagrosa de perseguições. Wesley estava disposto a pregar o Evangelho e estava compelido a realizar a tarefa que Deus o havia chamado para fazer, independentemente do custo. Ele audaciosamente proclamou: "Eu olho para todo mundo como minha igreja. O que quero dizer até aqui é que, seja onde eu estiver, julgo que se dará por certo o meu dever indeclinável de declarar para todos que estão dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Esse é o dever que sei que Deus me chamou para fazer, e estou certo que suas bênçãos estão sobre ele." Esse grande pioneiro da fé experimentou oposição extrema e sofreu perseguição. Por exemplo, certa vez em 1745, Wesley teve uma experiência similar à de Jesus ao atravessar uma multidão enfurecida sem nenhum arranhão. Em 1748, multidões encurralaram Wesley e outras pessoas em uma casa e prontamente os apedrejaram, tentando matá-los. Wesley relatou esse testemunho de livramento de Deus. Depois que entramos na casa, eles começaram a jogar grandes pedras, a fim de quebrar a porta. Mas percebendo que isso levaria algum tempo, desistiram daquilo por um tempo. Primeiro, quebraram todas as telhas da marquise que estava acima da porta, e depois atingiram as janelas com uma chuva de pedras. Um de seus capitães, em seu grande zelo, havia nos seguido casa dentro e agora estava refém como nós. Ele não gostou disso e de bom grado teria saído, mas não era possível. Então ele ficou o mais próximo possível de mim, pensando estar seguro. Quando subi 2 lances de escada e fiquei perto de um dos lados, onde estávamos ligeiramente abrigados, uma grande pedra o atingiu na cabeça e o sangue jorrou como uma fonte. Ele clamou: "Ó Sir, morreremos essa noite? O que preciso fazer? O que preciso fazer?" Eu respondi: "Ore a Deus. Ele é capaz de livrá-lo de todo mal." Ele ouviu meu conselho e começou a orar de tal forma que talvez nunca houvesse orado antes desde que nasceu. O Sir Swindells e eu então começamos a orar. Depois eu disse a ele: "Não devemos permanecer aqui. Precisamos descer imediatamente." Ele respondeu: "Sir, não podemos nos mover. Veja como as pedras estão voando." Eu atravessei a sala em passos firmes. Desci as escadas e nenhuma pedra sequer entrou, até que chegamos ao andar de baixo. A multidão acabava de arrombar a porta quando fomos ao andar de baixo, e no exato momento que eles entraram por uma porta, nós saímos por outra. Nenhum inimigo nos percebeu, embora estivéssemos a poucos metros um do outro. Em outro momento, Wesley enfrentou um grande perigo e um possível apedrejamento em meio à sua pregação. Do mesmo modo que Deus guiou as pedras para que Davi atirasse contra Golias, ele também guiou as pedras que foram lançadas para machucar Wesley. Certa vez fui para a cruz em Bolton. Havia um grande número de pessoas, muitas tremendamente ferozes. Assim que comecei a falar, começaram a empurrar-se para frente e para trás, tentando me derrubar dos degraus em que eu estava. Eles assim fizeram 1 ou 2 vezes, mas subi novamente e continuei meu discurso. Então, começaram a jogar pedras, e no mesmo momento, alguns subiram na cruz atrás de mim para me derrubar. Em tal ocasião, eu não pude fazer nada, a não ser observar como Deus prevalece sobre as menores circunstâncias. Um homem estava esbravejando ao meu ouvido, quando uma pedra o atingiu na face e ele ficou paralisado. Outro estava se forçando para chegar até mim,
até que outra pedra voou e o atingiu na testa. Ele deu um passo para trás, o sangue escorreu e então não deu mais nenhum passo sequer. Um terceiro, estando perto de mim, esticou sua mão, e no mesmo instante uma pedra certeira veio sobre as juntas dos seus dedos. Ele balançou a sua própria mão e permaneceu quieto até a conclusão do meu discurso, quando partiu. Em outra tentativa de escapar do perigo, Wesley saiu milagrosamente ileso depois que o seu cavalo caiu sobre ele. Os últimos anos de vida. Enquanto a teologia de John Wesley se desenvolvia, tensão e divisão se ergueram entre ele e Whitefield acerca da visão da predestinação calvinista, a qual Wesley não apoiava. Eventualmente, os dois reconciliavam suas diferenças, colocando amizade sobre as discordâncias que existia entre eles. Então, em 1749, Wesley queria se casar com Grace Murray, uma mulher que havia cuidado dele quando doente, mas seu irmão Charles não o abençoava. John estava seguindo adiante com o casamento de toda forma, até que Charles interveio e encorajou a moça a se casar com outro pretendente. Isso trouxe uma inimizade entre os irmãos, até que, ironicamente, Whitefield ajudou os dois a se reconciliarem. Em 18 de outubro de 1751, Wesley machucou seu calcanhar enquanto caminhava pela ponte de Londres. Ele continuou a pregar naquele dia e até mesmo pregou de joelhos nos dias seguintes. Ele, então, foi cuidado por Molly Vazeille, que ajudou a se recuperar. Para surpresa de todos, ele se casou com ela depois de uma semana. No entanto, ela rapidamente se tornou amarga e ressentida do ministério dele e o abandonou alguns anos depois. Wesley continuou a pregar até ter idade avançada, pregando para mais de 30.000 pessoas em sua 70ª década de vida. John Wesley faleceu em 2 de março de 1791, com 87 anos de idade. John Wesley é uma grande figura histórica que ainda hoje impacta nossas vidas. Ele foi transformado por meio de um encontro profundo com o amor de Deus. Vemos a grandiosidade de um homem que não se deixou conformar com as circunstâncias, mas viveu o Evangelho com ousadia, coragem e paixão. O seu legado de fé e avivamento atravessou séculos e ainda impacta o mundo. Ao olhar para a vida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, percebemos que eles não eram diferentes de nós. Eles, assim como nós, eram humanos, mas foram profundamente tocados pelo poder de Deus. Eles escolheram viver o Evangelho custando o que custar, entregando-se completamente ao chamado divino. Assim como Wesley, podemos ser representantes do mover de Deus para a nossa geração. Podemos ser avivalistas no tempo em que vivemos, levando o fogo do Espírito Santo para onde formos, incendiando corações e trazendo transformação. E a pergunta é: você aceita esse desafio? Você está disposto a ser um avivalista, comprometido com a verdade do Evangelho e com a obra de Deus, custe o que custar? O legado de John Wesley não é só história. Ele é um convite para nós hoje, para nos levantarmos como avivalistas e ver o poder de Deus se manifestar em nossas vidas e através de nós. Vamos juntos dar esse passo de fé e viver o Evangelho com a mesma paixão, compromisso e entrega que ele teve. O mundo precisa de avivalistas como eu e você. Não se esqueça, há muito mais. Bora!